Olá, você! Está no ar mais um podcast de Salto Alto. Eu sou Edila Thaís, sou mentora de líderes e equipes de alta performance, trabalho com desenvolvimento humano e minha empresa é a Rema Desenvolvimento Humano e Organizacional. Eu sou Iris Guimarães, especialista em gestão das emoções da Rema Desenvolvimento Humano e trabalho com mentorias e te ensino. Se tiver com as suas emoções desequilibradas, um equilíbrio emocional 360 para você viver a sua vida com plenitude. E hoje, gente, nós temos o prazer de ter conosco Daniela de Cássia. Daniela é uma mulher fenomenal, mas quem vai contar quem ela é ela. Dani para os íntimos. Eu já estou assim, nesse lado aqui. Dani, conta para nós um pouquinho quem é a Daniela hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, Mulheres tão empoderadas e que me inspiram bastante, Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Dani de Cássia. Gosto de ser chamada assim, Gosto muito do meu nome. Olha, se fosse há um tempo atrás, eu falaria Daniela, executiva, mas hoje eu vou começar diferente. Daniela, esposa, Daniela, mãe. Eu sou boa madrasta, tá? Porque eu não sou madrasta. Daniela, avó, Tenho uma família linda que é o meu suporte. Daniela, filha, irmã, amiga. E aí, sim, eu acho que hoje isso é o que me sustenta, é o meu porto seguro. E aí depois vem a vida profissional, porque durante muito tempo, eu inverti esse papel. E eu sei o quanto isso fez a diferença na minha vida, Mas falando um pouquinho do lado profissional, hoje eu sou executiva das primeiras parcerias públicos-privadas, de educação e saúde de Belo Horizonte, a Inova BH e a Saúde BH. Tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa, uma empresa ética, humana, próspera, uma empresa que atende 25 mil alunos da rede municipal de ensino e mais de 1 milhão de usuários da saúde, Mas também na minha trajetória, eu fui prefeita da minha encantadora cidade do interior de São Paulo, Monteiro Lobato, por 2 mandatos, de 2013 a 2020. Foi, acho que, o maior desafio que eu tive na minha vida. Até hoje, quando às vezes eu relembro tudo que a gente passou em 8 anos, foi uma vivência muito intensa, Em termos de liderança, enfim. Mas nós vamos, acho que, aprofundar um pouco mais nesse tema durante o podcast. Mas, mais do que uma mulher política ou uma mulher na política, eu me considero uma ativista social. E é isso que me fez ser tão engajada desde muito nova nos movimentos, primeiro da igreja e depois da comunidade, e o que me fez, em 10 anos, de telefonista da Prefeitura de Monteiro Lobato a prefeita, Acho que as relações é o que fez toda a diferença, e a vontade de fazer com que as pessoas se desenvolvessem. Não sou treinadora de desenvolvimento, não desenvolvo, não sou líder educadora nesse sentido de vocês, Mas relacionamento para mim é algo muito forte e é o que sempre me motivou a levantar todos os dias, Acredito que seja por isso que eu estou aqui também hoje. Que coisa boa. Gente, como a gente já vem falando, o podcast de Salto Alto, ele tem a ideia de trazer histórias que inspiram. Histórias humanas, histórias de pessoas reais, histórias de pessoas que tiveram dificuldades, lutaram e venceram e continuam fazendo isso a cada dia, porque a nossa vida é assim, Sim. É uma escada. Eu acho que o que eu mais gosto, sempre quando eu penso na vida, é aquela questão de escada. E às vezes ainda é uma escada rolante que você está subindo ao contrário, porque você sobe um degrau e ela desce 2. Mas é assim. E a Dani, com certeza, não foi diferente. Vários momentos na vida da Dani, ela vai contar, primeiro a gente conta, aquele lado
todo, o bonito. Depois a gente começa fazendo uma pergunta que eu acho que é uma das mais difíceis, porque quando a gente olha para trás, escolher 1 ou 2 momentos que você falou assim, será que eu vou dar conta? Não é tão fácil assim não, porque são vários momentos na vida da gente, a gente sabe disso. Mas Dani, conta para nós um pouquinho, que momento que você pensou assim, será que eu vou dar conta? Qual foi um dos piores? Na verdade, quando eu me decidi ser candidata mesmo da cidade, é uma cidade muito pequena, onde nenhuma mulher até então, em 70 anos de emancipação política, a cidade é bem mais antiga, né? Tem mais de 140 anos de existência, mais 70 de emancipação política, né? Na época que eu fui prefeita. E nenhuma mulher tinha se candidatado para um cargo do executivo, a não ser uma candidata vice, né, prefeita que tinha tido, mas também não ganharam a eleição. E tivemos poucas vereadoras. Na época, antes de eu entrar, acho que tivemos 2 vereadoras, né? Então, foi muito desafiador numa terra de coronéis, de verdade, onde os nomes e as maiores famílias é que disputavam poder por anos. E eu, simples, do povo, filha de comerciantes da cidade, com o nome Santos, com 5 pessoas na família, porque cidade pequena é muito comum, né? Nossa, tem a família tal, né? E que, nossa, quantos votos, porque já pensa a quantidade de votos. Então, assim, primeiro você tem que ter uma família grande, né? Tradicional. E aí eu não era nada disso. Então, quando só que eu tinha uma história na prefeitura. Entrei como telefonista, mas eu fui depois coordenadora cultural, fui secretária de cultura, turismo, fui chefe de gabinete. Eu tive uma passagem. Então, as pessoas conheciam a Daniela da prefeitura. Então, Daniela e prefeitura era algo muito assim comum. Mas as pessoas me viam como a Daniela da prefeitura, a Daniela que atendia a população, a Daniela que servia o cafezinho para as autoridades que chegavam, e não me via jamais como a Daniela prefeita. Isso muitas vezes foi dito pelos candidatos que eram de oposição, né? Alguém tem que dizer para ela que o lugar dela é servindo café, e não atendendo o telefone, e não como prefeita da cidade, né? Então foi um desafio muito grande e assim, o apoio da família nesse momento é difícil, porque quem decide, né? Eu estava decidida a ser candidata, estava decidida a passar por qualquer situação, mas quem está ao seu redor não está preparado para os embates, preparado para tudo que você vai enfrentar. Então, eu acho que é o primeiro grande desafio, né? Você não consegue convencer seus pais, seu marido, seus filhos, enfim, a família de que assim, tá tudo certo, tudo bem eu apanhar, tudo bem as redes sociais, porque estava iniciando essa questão de redes sociais, que é muito difícil, porque antigamente, eu lembro desde pequena, eram jornaizinhos, que o pessoal entregava debaixo da porta, mas com as redes sociais isso ficou muito grande, Sim. né? E eu acho que um dos primeiros desafios foi esse, foi ser a primeira mulher a candidatar para um cargo de executivo municipal, de governante da cidade, e enfrentei muitos desafios, muito preconceito e muita dificuldade de ter apoio mesmo, sabe? Porque num cenário político você tem que ter vários partidos, fazer várias alianças. E quando eu ia procurar as pessoas não se alinhavam, nem pela minha proposta, que não era de acordos políticos, não era de, vamos fazer troca, você me apoia e eu te dou uma diretoria, você indica meu vice ou secretário. Eu queria fazer uma gestão diferenciada, também tem isso. Não digo que é só pelo fato de ser mulher, mas eu acho que pela forma também que eu queria trabalhar. Então, acho que teve alguns momentos assim que foram muito desafiadores. Gente, eu ouvi aqui e eu quero destacar 2 coisas. Não sei quais as Iris quer destacar, mas quando a Daniela falou o seguinte, a Daniela do cafezinho, tá? Quando eu conheci a Daniela, eu já conhecia a Daniela ex-prefeita. Então, ver a Daniela como a Daniela do cafezinho é algo que não passa pela minha cabeça. Então aí, lembrei de você que está aí nos assistindo. Se você hoje
colocada como a fulana tia, a fulana só amiga, a fulana que é do cafezinho, a fulana não sei o quê, que as pessoas te colocam, né, que você, como se você não pudesse sonhar. Você tem aqui um grande exemplo de alguém que sonhou, lutou, transformou esse sonho numa realidade. E hoje, mais do que ser conhecida diferente, ela provou que a gente não precisa só ser aquilo que os outros querem, não. E ela falou aqui, aí eu vou entrar com o meu outro ponto, né? Que foi uma das coisas que mais me despertou quando eu conheci a Daniela, mais despertou minha admiração. Que ela, contando a história dela, ela conta sobre os paradigmas que ela teve de quebrar. E não é só porque a ideia de quebrar paradigma, para mim, é importante. Não é que eu seja aquele fora da lei, não. Mas a questão é o seguinte, os paradigmas que ela quebrou foi exatamente aquilo que eu acredito, que é pensar no social, pensar que eu não tenho de viver esse toma lá, dá cá em lugar nenhum, nem na política, nem no trabalho, nem nos meus relacionamentos, de esperar essa influência, de esperar esse QI, mas que eu posso pensar, né, que há algo que eu posso fazer diferente. E isso me inspirou muito quando eu conheci Daniela, que é alguém que, apesar de tudo que falavam, ela acreditou que ela podia ser diferente. E ela lutou para isso. Lutou para trazer algo que eu, Edila, acredito que é muito importante, que é a integridade das pessoas e a questão da justiça, de trazer isso para todo mundo. Aquilo que é possível é para todo mundo. Ela ainda vai contar mais sobre a gestão dela, mas só isso, gente, já dá aqui para a gente pensar o seguinte: poxa, eu posso fazer a diferença. E aí eu quero fazer uma segunda pergunta: que legado você quer deixar no mundo? Porque eu gostaria que você, no futuro, tivesse a oportunidade de estar nesse podcast ou em outro podcast, contando como a Daniela, um legado que você deixou no mundo. Na sua história, me chama muita atenção a questão, você também falou, do desbravar, né? É muito difícil, às vezes, a gente ser o primeiro. Às vezes, a nossa família, ser o primeiro... eu sou o primeiro a ter um ensino superior na minha família, eu sou o primeiro a ser concursado na minha família, eu sou a primeira, ainda mais para as mulheres. Falamos muito do avanço dos direitos das mulheres, mas quando a gente vai para o cotidiano ali, para o miúdo da sociedade, a gente sabe que o preconceito ainda é grande, existem ainda as falas, né, de onde é o lugar da mulher, né? O lugar da mulher é onde ela quer estar, né? E ela se capacita. Emocionalmente, somos muito carregadas dessas histórias. Às vezes, diretamente, nunca ouvimos, mas quando alguém ouve a sua história, é natural, né, que as mulheres já sentem um espelhamento, né? Sim. Porque é comum não ouvirmos, às vezes, com as mesmas palavras, mas ouvirmos coisas parecidas que são limitantes, né? Com a intenção de nos limitar. E a gente precisa reforçar as nossas emoções e, principalmente, muito firmado naquilo que a gente acredita, né? E você começou falando justamente de um propósito, de um valor, aquilo que você acreditava, e acredito que em muitos momentos você se apegou não só ao fato de você ter a sua família, o afeto, as relações, mas de que você sabia o porquê. Você tinha um porquê, né? Na verdade, o propósito era muito grande e ele fica maior ainda quando você vê que tem muitas pessoas envolvidas, né? Porque quando, assim, não dá para dizer que ser prefeita é um sonho da Daniela. Porque a partir do momento que eu decidi realmente me candidatar, porque eu sabia que com a minha formação eu poderia contribuir com a minha cidade,
Trabalhei no governo do estado de São Paulo também, é uma parte da minha vida e fui desbravar também em São Paulo. Saí de uma cidadezinha de 4 mil habitantes e fui morar em São Paulo. Trabalhei no governo do estado de São Paulo em projetos sociais. Me capacitei, eu acho que isso é super importante, né? Para cada desafio, eu acho que isso me ajudou demais, assim, na minha carreira. Para cada desafio, eu me qualificava. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz, eu era telefonista da prefeitura e ainda era PABX, né? Fax. Eu tenho 40, gente, vou fazer 45 anos no mês que vem. Então, só assim, né? Para as pessoas entenderem que já faz um tempinho. E eu entrei na prefeitura com 22 anos, né? Então, era jovem. E eu fui fazer um curso que era aquele via correio ainda, sabe? De secretária executiva. E eu achava o máximo aquilo, né? Então, aí depois depois que eu fui para a Coordenadoria de Cultura e Turismo, procurei Sebrae para me instruir. Então, eu sempre procurei apoios, sempre procurei qualificação, porque eu acredito que a gente precisa estar preparado. O estar preparado para funções como essa que vocês exercem, né? Porque eu também conheço o currículo, principalmente da Edla. Sim. E estou conhecendo mais da Iris, né? Que a gente já participou de treinamento e tudo, mas um currículo extenso, é vasto, né? Então, para vocês estarem aqui falando de desenvolvimento humano, vocês estudaram muito para isso. E para eu ser prefeita, o tamanho da responsabilidade que era, eu também me preparei bastante, né? E então eu tive que desbravar, mas o desbravar ia ficando cada vez mais fácil a partir do momento em que eu me sentia segura. E o que me trazia segurança? O conhecimento, né? Então, aí fui fazer um MBA sobre gestão de cidades inteligentes. E quando eu fui fazer esse MBA... e o meu sonho era criar uma cidade encantada, né? Claro que isso eu só consegui no segundo mandato, depois de ter trabalhado muitas questões de saúde, educação, a questão social, o básico mesmo da população. Mas eu falo que não teria, talvez eu não teria tido o mesmo sucesso se eu não tivesse me qualificado tanto e procurado pessoas para estarem do meu lado, né? Eu acho que isso é importante ressaltar, porque uma das bandeiras que eu falava até nas campanhas, que era um diferencial inclusive meu e do meu vice, era o nosso currículo em relação a todos os outros candidatos. É uma cidade muito pequena, que ela não se une, então toda eleição tem 3, 4, 5 candidatos, então você vê que pulveriza muito, né? Uhum. Então as pessoas são desunidas e é muito ruim. Quando eu ganhei a primeira eleição, eu senti assim, poxa, mais de 60% da população está descontente com a minha... Eu ganhei com 33%, quase 70%, gente, da população não votou em mim. Então, em tese, tá descontente. Então, eu teria um desafio grande de provar que podia ser diferente daquilo que eles queriam ou da proposta dos outros candidatos. E, para isso, eu tive que ter pessoas do meu lado que acreditavam nesse propósito que vocês falavam, porque o propósito era da Daniela primeiro, depois ele passa a ser das pessoas que apoiaram a Daniela, que foram poucas, mas que apoiaram a Daniela ganha a eleição, aí começa a vender um sonho. E esse sonho, para se transformar em realidade, você tem que cada vez ter mais pessoas, né? Acho por isso que é um propósito muito grandioso, porque ele não é um propósito... de um indivíduo, de uma pessoa, né? O propósito de uma cidade toda, né? Que o que era? Era o bem-estar da população, era a justiça social, era a gente ter médico, porque quando eu assumi nem médico tinha na cidade, era a gente ter uma educação de qualidade. Esse não é um sonho da Daniela. Esse é o sonho de qualquer mãe, de qualquer pai, de qualquer... dos próprios professores. Então, eu acredito muito que quando se fala em legado, o Edla, como você disse, tem muitas pessoas envolvidas, né? Eu não consigo deixar um legado se eu estiver olhando para o meu umbigo, se eu estiver olhando para um sonho de ser prefeito. Existem, tá, gente? Existe, porque eu conheço pessoas que se candidatam em toda eleição, porque se você perguntar para essa pessoa, qual é o seu propósito? Né? Meu sonho é ser prefeito. Não. Meu sonho era transformar a vida das pessoas.
Ser prefeita foi o instrumento, foi o meio. Né? E olha, eu vou aproveitar de novo e vou trazer agora uma palavra para você, líder. Quando a Daniela ela coloca de um sonho que nasceu no coração dela, sim, mas que era algo que atingia o outro. Mas ela conquistou o outro, por quê? Porque ela soube falar desse sonho. Então, todo líder, ele precisa ter bem claro qual que é a missão dele, qual que é o objetivo, onde ele quer chegar e saber ter mais clareza ainda de como eu vou influenciar a minha equipe, como eu vou influenciar os outros para caminharem junto comigo. Porque o líder, a Daniela expressou muito bem, não é aquele que faz sozinho, é aquele que sabe apontar a direção, sabe trabalhar com o outro, mostrar para ele a importância de chegar lá, mas é aquele que também constrói com o outro o caminho para se chegar. Então, outra dica, outra orientação importantíssima aqui para que você vá levar para a sua liderança. O líder tem de ser influenciador. Afinal de contas, lidera pessoas, né? Sim. Muitas vezes as pessoas esquecem que elas estão no papel de liderança, liderando gente. E gente sente, gente tem desejo, gente tem dia ruim, gente tem dia bom. Isso tudo influencia no resultado do coletivo, né? E no desenvolvimento do trabalho, no desenvolvimento do objetivo em comum. E eu acho que a grande chave é, quando o objetivo se torna um objetivo comum, Sim. todo mundo trabalha com mais engajamento. Mais engajamento. E é interessante porque você traz assim, a história da sua cidade. E quando você falar em qualquer candidatura, esse ano nós temos, né, eleições municipais. Se você perguntar para a população assim, o que você gostaria de ter mais saúde, educação, saneamento básico, enfim. Sim, com certeza. Mas o que faz muitas vezes as pessoas votarem em pessoas que não têm esse objetivo? E elas não perdem nem o tempo de falar que elas querem isso, né? Então, às vezes, até nós, enquanto população, temos uma dificuldade de entender o que eu efetivamente quero, qual é o papel de um prefeito, o que ele pode efetivamente fazer pela minha cidade, por mim, enquanto cidadão. Porque a gente quer muitos direitos, mas muitas vezes não sabemos nem a quem se direcionar, nem muito o que a gente quer ou quem que, né, pode fazer. E é interessante que, com certeza, o que você trouxe para o seu fazer profissional foram coisas que você tinha como valores pessoais. O que é muito interessante na fala da Iris é que realmente a população não está preparada. E você sabe que o meu maior sonho era, quando eu fiz até o MBA em gestão, lá em São Paulo, que eu fiz de políticas sociais, que a gente trabalha educação, saúde e assistência, que é o tripé para o desenvolvimento de qualquer sociedade, né? Não tem como você trabalhar uma desconectada da outra, só que eu também tinha um histórico grande no turismo, então eu era bastante conhecida como a pessoa da cultura e do turismo. Então, será que ela vai ser a prefeita da cultura, da educação, do turismo? Mas como que eu queria ser conhecida? Como uma boa gestora. Alguém que cuidou da população, alguém que cuidou de fato daquilo que era de maior necessidade, né? Quando eu escrevi um projeto de uma cidade temática, porque é a cidade do escritor Monteiro Lobato, né? E eu tenho formação em turismo também, enfim, né? Trabalhei muito tempo no turismo, então as pessoas achavam que eu ia mais para o lado do turismo. E eu acabei indo muito para o lado da educação e da saúde. E dentro de uma proposta de gestão participativa. E qual que foi a minha grande... Vou falar, decepção. Que as pessoas cobram, exatamente essa fala da Iris, né? As pessoas cobram, e cobram muito, só que as pessoas não têm conhecimento de fato, né? Muitas vezes só tem do direito, mas do dever enquanto cidadão não sabe onde pedir as coisas. Isso tudo eu vivenciei muito na prática. E quando eu falei que iria abrir o meu governo para uma gestão participativa, né? Nunca impus por um professor, por um diretor, a metodologia que você vai utilizar agora vai ser uma metodologia famosa que vários prefeitos eu conheço, colegas.
vai numa feira, acha muito legal aquela metodologia tal, e vai lá e implementa. Eu não, fazia reunião com os professores, e era muito difícil, porque assim, não, a prefeita quer dar mais trabalho pra gente. Isso é coisa que eu ouvia. Eu falava, não, mas o que você quer de nós? Eu lembro que eu ouvi na primeira reunião com um grupo de professoras, né? Que eu queria implantar uma gestão diferenciada, porque eu achava o nosso IDEB baixo, né? Enfim. Aí uma professora levantou e falou assim, o que a senhora quer de nós? Eu falei, eu não quero nada de vocês, eu quero saber vocês, enquanto concursadas e educadoras, o que vocês querem deixar para as crianças de vocês, para a cidade. Qual o legado para a cidade na educação, na cidade do escritor Monteiro Lobato? Porque eu acho que é um desafio muito grande, Sim. Né? Então, assim, não estou falando de mim. Eu vou ficar 4 anos, no máximo 8. Vocês vão aposentar aqui. Então, tudo isso que a gente está discutindo nessa mesa tem a ver não com a Daniela, não com a prefeita Daniela, mas tem a ver com as nossas crianças. Então, a partir de hoje, a gente não fala mais de projeto político, a gente fala projeto de Estado, de projeto que vai deixar um legado na cidade, né? Uma das coisas que nós continuamos foi o que um prefeito anterior a mim criou um festival literário, e nós instituímos o festival literário como uma política pública de literatura, e ficou conhecido no estado todo. Era um projeto lindíssimo. Ver nossas crianças desde a pré-escola declamando poemas, atuando em palco, no mesmo palco que a gente levava o toquinho e as nossas crianças declamando. Projeto lindíssimo. Aí entrou um outro prefeito, depois do meu segundo mandato, e ele acabou com o festival. Eu ouvi dizer que há 2 anos os professores se reuniram e falaram, não, nós queremos o festival literário, né? Então, por quê? Porque você deixou uma marca forte na comunidade, na cidade. O festival não era da prefeita Daniela. Sim, né? era da cidade. Era da cidade. Então, assim, independente de quem estiver aqui, o festival é nosso. E a quantidade de voluntários e a mobilização que a gente tinha na cidade por conta desse festival. E eu fico muito feliz, porque vários lançamentos de livros, de alunos, de professores, de pessoas da comunidade, da região, né? E a comunidade empoderada só acontece se o líder, ele tiver humildade. E aí eu acho que é uma característica muito importante do líder. Porque a gente está muito acostumado no Brasil ver as mordomias no meio político, né? E eu acredito numa política inversa. E eu falava isso nos meus discursos. A cidade não é da prefeita. A cidade não é dos vereadores. A cidade é de vocês. Então, a responsabilidade é compartilhada. Mas eu também jogava a responsabilidade para a comunidade, para os comerciantes, para os empresários. Então, assim, vamos fazer um carnaval? Tá, eu pago a metade, vocês pagam a metade. Nossa, quase me lincharam. Não, enquanto os comerciantes não pagarem tanto, eu não faço carnaval. Porque, assim, gente, isso vai desenvolver a cidade. Eu sei o quanto é importante, mas é dinheiro público. Vamos fazer isso junto? Porque o que eu estava acostumada como secretária de Cultura? A prefeitura paga tudo, e aí todo mundo dá palpite, só que ninguém quer pagar nada. Não, a hora que você pagar junto, você vai dar palpite. Isso tudo ia para mesa, para debate, discussão. Então, assim, você começa a empoderar, dá muito pano para manga. Dá muito pano para manga. É muito difícil, é muito desafiador, mas você começa a ter uma população mais crítica, uma população que pensa, uma população que começa a ajudar você a decidir onde gastar melhor o dinheiro. Então, qual é a minha tranquilidade quando eu saí de lá? Porque eu sabia que eu tinha deixado conselhos que não era a indicação da prefeita, que eram conselhos deliberativos, que o Conselho do Turismo mandava mais que a prefeita e falava isso para mim. Olha, aqui a gente manda mais que você. Então, assim, é desafiador, porque nem todo mundo da minha equipe também apoiava alguns papéis e algumas coisas que eu fazia. Por quê? Porque existe uma cartilha política brasileira e você tem que seguir essa cartilha. Imagina! E tem a ver com o que você disse, da disrupção, né? Do desbravar. Não, fez diferente, tá errado. Não tá errado. Né? Exatamente. A gente conseguir mostrar, e esse era o meu grande objetivo, que tinha como fazer uma campanha limpa, uma campanha diferente, uma campanha honesta, que tinha como fazer um governo honesto, um governo sem acordo,
E eu acho que esse é o maior legado que eu posso ter deixado lá na minha cidade. Na minha cidade eu acho que eu deixei outros legados, tá? Na educação, na saúde, como um todo, mas para a política brasileira. Porque é possível, sim, a gente fazer uma campanha, uma política totalmente diferente do que a gente vê por aí, do que a cartilha nos mostra. Bom, eu vou começar dessa parte aqui. Ser disruptivo. Esse é o maior desafio do líder na atualidade. Ele, ao mesmo tempo que ele se vê chamado a, se vê exigido a, e às vezes até o desejo dele, mas é um desafio. É sim, mas aí você precisa de novo ter o quê? A gente já deu pontos anteriores e agora existe um outro aqui. Trazer as pessoas para a mesa. Quanto mais as pessoas estiverem envolvidas no planejamento estratégico dos trabalhos, da sua equipe, da sua família, né, lá em casa, daquilo que você faz, seja a sua equipe pequena ou seja você um líder de várias outras equipes, quanto mais você empoderar essas pessoas, ouvi-las e a gente perceber o que é possível e o que não é possível, mais eles estarão engajados. Mais aquilo deixa de ser seu ou aquilo deixa de ser meta da empresa para ser meta nossa. Então, aí realmente nós vamos conseguir uma efetividade não destruindo as pessoas, mas construindo relações. Isso é muito importante, né? Mas por detrás da prefeita tinha uma pessoa tendo que executar outros papéis, exercer outros papéis. Quando você falou da campanha, você nos trouxe que o seu primeiro desafio foi saber que você estava colocando dentro do barco pessoas que originalmente não tinham esse objetivo, né? Mas que elas iria respingar nela. Como que você trabalhou as suas emoções? Como que você se trabalhou para que você desse conta de continuar sendo a esposa, a mãe, tudo com a mesma sensibilidade, nos momentos em que talvez possa ter acontecido deles, às vezes não verbalizar para você, mas dizer assim, tá pesado para nós, né? Eu imagino que ser o esposo da prefeita é diferente de ser esposo da Daniela, ser filho da prefeita é diferente de ser filho da Daniela, né? Nós ser filho do professor já é desafiador quando está na mesma escola, imagina da prefeita. Como que você conseguiu gerir essas relações mais caras para você, que você começou se apresentando a partir dessas relações, as relações que são mais caras para você e as suas próprias emoções? Olha, foi um desafio, porque aí tá entre aquela coisa assim, nossa, cheguei no meu auge da carreira, né? E aí, como que eu faço para equilibrar isso? Eu era prefeita da cidade e muitas vezes eu achava assim que a minha família tinha que entender que eu trabalhava 24 horas por dia, literalmente. Por quê? Porque uma cidade muito pequena, se alguém tivesse doente, batia na porta de casa para pedir alguma coisa. Todo mundo tinha o WhatsApp da prefeita, né? Já aconteceu de 3 horas da manhã eu atender ligação porque tinha que buscar uma criança que estava passando mal no hospital em outra cidade e aí não conseguia falar com a secretária e com a prefeita conseguia. Aí você imagina. Então, assim, é muito desafiador. Mas eu passei por um período e talvez, assim, eu olhando hoje mais madura e tudo mais, que eu achava que todo mundo tinha que entender. Imagina, eu sou a prefeita. Como assim? Eles não podem me acordar 3 horas da manhã, né? Aí o marido briga, e então assim, não, você tem que descansar, você tem que ter limites, tem que ter final de semana. Não tem que ter, né? Inclusive no meu discurso da segunda posse, meu marido ficou chocado com o meu discurso da segunda posse, porque era quase o discurso da rainha. Da rainha Elizabeth. Tipo assim, né? A coroa é mais importante do que qualquer coisa. Mas aí o que acontece? Você vai amadurecendo, né? E quando você vai vendo o distanciamento, porque acontece, você está se distanciando dos filhos, você está se distanciando do marido, e aí você fala assim, poxa, a balança está desequilibrando, e agora? Aí o que nos traz de volta?
acho que a gente já falou lá no começo sobre isso, são os valores. Isso nos traz de volta, porque daí chega uma hora que você tem que olhar no espelho e falar assim, uai, cadê aquela Daniela, né? Daniela cristã, a Daniela família, a Daniela que sonhou em ter um casamento e que sonhou ser mãe de 2 meninas também, que tinham perdido a mãe, né? E então, assim, que eram adolescentes, eram 3 adolescentes, e que realmente, né, apoiaram, porque é muito legal fazer campanha, ainda mais uma campanha vitoriosa, mas e depois? O dia a dia é muito difícil, eu não estava presente, e eles sentiram muito. Não dá para recuperar o tempo perdido, mas eu demorei um pouco, para ser bem sincero, eu acho que... E aí eu falo para as mulheres, né, que estão em cargo de liderança, vigiem nesse sentido, né, procurem mesmo apoio, porque eu procurei, depois fui fazer, né, primeiro coach, porque eu achava que era isso... Depois fui fazer psicanálise, porque eu falei assim, não tá legal, a minha vida tá desequilibrada, cheguei no auge da carreira, mas eu não tô feliz, e aí como que eu faço? Então eu acho que é isso. Comecei a me afastar da igreja, porque eu era atuante na igreja, era professora de escola bíblica dominical. Não, cheguei no pastor e falei, não posso mais ser, imagina, não tenho tempo para isso. E aí a vida começou a desequilibrar. E aí foi quando eu tive que fazer eu tive que retomar, sabe? Ter uma retomada de consciência. Os valores realmente foram a base para que o casamento não acabasse, para que realmente eu voltasse às origens, como se diz, né? Mas isso só chegou de verdade dos 39 para os 40 anos, que eu acho que é uma fase que pesa muito para nós mulheres, né? Porque para que eu conseguisse me manter na prefeitura, muitas vezes eu tinha que ser... a brava, eu tinha essa fama, sabe? O pessoal falava assim, eu tinha um outro prefeito de 4 mandatos lá, o seu João, e eu trabalhei com ele, fui secretária dele, o pessoal falava, ela é o João Bueno de Saia. O pessoal falava que ele era muito, né, firme nas colocações e tudo mais, então o pessoal falava, não, ela é muito, né, ela governa sozinha, vereador, porque eu não fazia os acordos, esse era o governar sozinha, entendeu? E eu acredito que a mulher, muitas vezes, para se manter num cargo de liderança, a gente acaba perdendo um pouco daquela coisa que é mais intrinsecamente nossa, feminina, que é a sensibilidade, a doçura, sabe? A feminilidade. Muitas vezes eu vejo muitas mulheres se comportando como homens e muitas vezes eu me vi quase batendo na mesa também, me comportando como homens, porque a gente vive numa sociedade Sim. machista. Tudo que a gente está falando foi criado para os homens, né? E até hoje são menos de 10% de mulheres na política no Brasil, né? Então, quando eu fiz 40 anos, eu fui fazer psicanálise porque eu entrei num choque, assim, sabe? De identidade mesmo. Eu não quero mais brigar. Eu conseguia muita coisa, mas a Daniela tem que ficar 8 horas lá esperando para ser atendida lá no governo do estado, né? Ela tem que ser a briguenta. Eu fiquei conhecida mesmo como a briguenta, assim, né? Eu fui presidente de uma associação em São Paulo, né, de turismo, uma associação que é bem famosa hoje, tem 140 municípios, né? E eu lotava a Assembleia Legislativa. Quando eu falo lá do ativismo, é isso, eu lotava a Assembleia Legislativa, então, assim, tinha... É importante? Acho que em algum momento foi importante, sim, esse ativismo e tudo, mas eu acho que eu poderia ter conseguido de outra forma. E eu só comecei a pensar nisso, que poderia ter outras formas de fala, outras formas de aproximar pessoas, porque quando você é agressiva na sua colocação, você ganha alguns adeptos, porque tinha uma causa por trás, mas acho que você perde muito também nas relações, né? Então, foi uma das fases, que daí eu falo da segunda, uma das fases mais difíceis, foi quando eu completei 40 anos e entrei numa crise existencial, porque eu achava que eu estava começando a perder a minha feminilidade no poder. E eu acredito que a mulher não precise perder a feminilidade para estar em qualquer espaço, né? De poder, seja na política, numa empresa, como CEO, na liderança, na gestão escolar, em qualquer lugar, né?
Então, eu comecei a procurar ajuda, sim, por isso, né? E aí, coach, psicanálise, enfim, eu sempre gostei muito de ter esses apoios, porque eu acredito muito que são profissionais que são preparados para isso. Então, eu precisei desse suporte aí para que eu não perdesse, de fato, a minha família, para que eu não me desconectasse da Daniela lá do início, sabe? Do processo. Gente, a conversa aqui, Dani, tá excelente, mas o tempo passa, né? E, infelizmente, eu já vou dar uma dica para quem está nos ouvindo. Se você quer saber mais sobre a Daniela e sobre as cidades, Daniela também é coautora do livro A Revolução da Mente. Desenvolvendo a Inteligência Emocional para o século XXI, é o nosso livro. Aqui nós temos 3 coautoras. Eu tenho o prazer de ser não só a coordenadora, mas como uma das coautoras também. E ele será lançado agora em junho. Vai ser lançado aqui em Belo Horizonte, dia 30 e 31, dia 29 e 30 de junho, ele vai ser lançado lá em Ouro Preto, na Feira Internacional do Livro. E vai ser lançado em São Paulo também, e sabemos lá onde mais, né? Porque a gente tem coautores no Rio, em Curitiba, então a gente está esperando outras coisas. Então você vai saber mais da Daniela lá. Mas eu quero fazer uma última pergunta para a Daniela, você trouxe muitas questões aqui hoje de crescimento para o líder em geral, para a liderança feminina, principalmente. Mas a gente sabe que tem sempre um legado, uma ideia, uma motivação que a gente quer deixar para o outro. Então, queria te convidar para que você colocasse para a gente qual que é a sua última palavra, qual que é a sua mensagem para as pessoas que vão nos ver, e eu tenho certeza que são muitas, e aproveita depois e coloca suas redes sociais, além lá no livro, onde mais a gente te encontra. Na verdade, assim, talvez seja a parte mais difícil, assim, porque vem tanta coisa na cabeça, mas eu acredito que de tudo o mais importante, e é o que me fazia enfrentar todos os desafios, né? Apesar de todas as forças contrárias, o propósito é o que me movia. Tinha um propósito muito grande por trás disso. E eu acredito que as pessoas que não descobrem o seu propósito, é muito difícil, né? Porque a gente passa por tantas situações, por tantos altos e baixos na vida, que se não tiver um sonho grande, um propósito que seja maior do que todas as diversidades, todos os problemas que a gente vai enfrentar na vida e que a gente nem sabe quais são, eu acho que fica muito difícil. Eu acho que meus sonhos sempre foram muito grandes. Eu falo que sonhar dá trabalho, gente. Sonhar grande, sonhar pequeno, é o mesmo esforço e o mesmo trabalho. Então, eu sempre sonhei muito grande. E não sei se foi por mérito, mas eu acredito que, até mesmo por ser cristã, que tem uma mão que governa a minha vida. Mas o fato de eu sempre ter um propósito que envolva o outro, né? E por estar em movimento o tempo todo, Deus me abençoou muito, porque eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu cheguei, né? E até mesmo porque as dificuldades sempre foram muito maiores do que as probabilidades, né? Então, sonhe alto, porque ao menos aí, se você não atingir a lua, se a gente chegar até a nuvem ou as estrelas, eu acho que a gente já chegou alto, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que o de salto alto é muito disso, né? Sim. Muito de propósito, de sonho e de legado de pessoas. E é isso, eu acho que a gente... e tem mais uma coisa que eu acho que é super importante, eu aprendi numa mentoria também. A Edila é uma pessoa que me fez me apaixonar pela psicologia positiva, né? Eu realmente não conhecia. E uma coisa que tem mudado muito a minha vida, desde quando eu conheci a Edila e começamos a mentoria, foi que eu sempre corri atrás de coisas, né, para ser feliz.
Então, assim, eu vou ganhar melhor, eu vou ser feliz, eu vou comprar um carro novo, vou ser feliz. E o que eu descobri de uns meses pra cá? Que eu só preciso ser feliz. E aí o sucesso vem, né? Então, acho que é isso que eu tenho para deixar para todas as mulheres, para todos os homens, para todas as pessoas que vão nos assistir, né? É isso, seja feliz todos os dias. Que coisa boa. Olha, acho que nós vamos ter um segundo podcast com a Daniela, porque ela não contou do segundo mandato, que tem umas histórias maravilhosas, e não contou da agora como é que é essa liderança feminina agora no mundo corporativo. Então, nós teremos Dani parte 2. Dani, o retorno. Gente, eu não faço a mínima ideia do que eu disse aqui, se ficar no traço, eu sei que assim, é difícil. Mas, enfim. Bem, Dani, eu quero agradecer muito a sua presença. Não é brincadeira. Dani, o retorno, nós conversaremos nos bastidores a respeito disso. Para você que nos assistiu, muito obrigada. Como a Edila disse, já estamos sentindo cheirinho de livro novo no ar. Teremos o privilégio de ter um lançamento na Feira Literária Internacional em Ouro Preto. E eu te convido para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para que você não perca nenhum lançamento do nosso podcast e me acompanhar na minha rede social, no Instagram, @irisguimarães07, no LinkedIn e no Facebook, Iris Guimarães. O 07, gente, não é numerologia não, tá? É o meu mês de aniversário, que aí hashtag fica a dica aí do presente, ok? Então, Iris Guimarães 07 é só por conta disso. Bom, mas eu ainda tenho mais outra coisa para contar para vocês. Gente, dia 5 de julho, nós vamos ter o nosso de Salto Alto presencial. E ele vai ser lá no Automóvel Clube. Vai ser uma tarde, aqui em Belo Horizonte, tá? Vai ser uma tarde para você não só vivenciar um espaço histórico, como também poder falar das suas emoções. Praticar atividades que vão contribuir para o seu dia a dia. E, claro, fazer network com essas mulheres maravilhosas e várias outras, inclusive você, tá? Então, nós te aguardamos lá no dia 5 de julho, em breve, nós já vamos colocar as inscrições no Simpla e você já guarda essa data. Muito obrigada por você que esteve aqui com a gente. Eu sou a Edila Thaís. Você vai me encontrar nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, Edila Thaís. E siga para que você conheça um pouco mais e se inspire em tantas histórias como a gente tem trazido, trabalhado e podendo cada vez mais crescer com a gente, tá ok? Um beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.